A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês, meus queridos e amados irmãos. É com alegria e muita satisfação que eu estou aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é, claro, é mais um vídeo aí relacionado a essa série que estamos tratando aqui, né, nesse trimestre, que são os pilares da teologia prática. Tema este escolhido pela editora Central Gospel para trabalhar aí a revista de número 70, LPD, Lições da Palavra de Deus. E a lição a ser estudada hoje é a lição 10, cujo título é Panorama do Novo Testamento. Então, essa lição, a princípio, ela faz meio que par com a lição anterior, já visto o fato do que falamos da lição anterior, sobre o panorama do Antigo Testamento. Então, para você que não assistiu, sempre disponibilizo aqui uma playlist para que você tenha acesso aos conteúdos. Então, corre lá, dá tempo ainda, assiste aí. Para quem não assistiu ainda, a lição do Antigo Testamento, o panorama do Antigo Testamento, lição 9. E aí, vem para cá acompanhar conosco aqui a lição de número 10. Essa lição tem, a princípio, seu texto bíblico básico na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, os versos 4 ao 13. Tem seu texto áureo em Jeremias 31, que nos diz: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Também teremos a palavra introdutória que nos dirá, leiamos juntos a fim de compreender. A Bíblia é o livro mais impresso, vendido, combatido e lido da história, sendo formada por duas partes distintas e, ao mesmo tempo, complementares: o Antigo e o Novo Testamento. Esses guardam entre si íntima relação e perfeita harmonia, tendo o mesmo grau de importância. Não é possível separar os dois testamentos, porque um está contido no outro, inseparavelmente, em estreita mutualidade. Então, meus amados irmãos, começando mais um vídeo, começando mais uma lição aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o Novo Testamento dessa feita, né? E lembrando que segue a mesma sequência da lição anterior, a saber, panorama do Antigo Testamento, porque já diz, né, uma visão panorâmica, uma visão meio que como um todo, porém, sem parar para analisar os detalhes, os pormenores. Eu já vi o fato que muito precisaríamos dizer aqui para poder preencher essa tão grande lacuna que é estudar de maneira plena ambos os testamentos. Então, ponto claro é sabermos já ao começarmos essa aula entendendo que, assim como anterior, falaremos de maneira resumida sobre esse tema tão importante. Nós já começamos falando sobre a Bíblia como um todo, né? Já que estamos falando do Novo Testamento, então a lição já tem na sua introdução um tema importante, algo interessante, que diz que a Bíblia é o livro mais impresso, que é verdade, vendido, né? Nenhum livro é tão vendido quanto a Bíblia, porém, também não há um livro mais atacado, eu diria hoje, que a Bíblia. A Bíblia é muito atacada, né? Muito combatida aí. E a princípio só pelos inimigos da fé. Hoje não. Hoje, inclusive, até mesmo dentro do grupo daqueles que se consideram, se auto-intitulam cristãos, servos do Senhor, e existem também aqueles que, por buscarem as famosas teologias liberais, acabam tentando combater o conteúdo bíblico. Então, é um ataque, a princípio era de fora para dentro, hoje está circulando essa está de dentro para fora. E também é o livro mais lido da história. Então, a gente sabe, já vimos isso um pouquinho na lição anterior. Vou partir do princípio que você não assistiu a lição anterior, então eu vou tentar resumir o máximo aqui dentro. Mas nós sabemos que, de maneira estrutural, a Bíblia é formada por 66 livros, dos quais esses 66 livros estão divididos em dois blocos, e isso é a Bíblia protestante, por isso que vamos assistir a aula anterior. Nós temos aí 39 livros compondo o Antigo Testamento, Bíblia protestante, e 27 livros compondo o Novo Testamento, ok? Porque nós vimos lá que a Bíblia hebraica não tem 39, a Bíblia hebraica tem 24, assiste lá. Vimos lá também que a Bíblia católica tem no seu Antigo Testamento 46, assiste lá, está tudo lá, e eu não vou entrar em detalhes aqui, basta você assistir o vídeo, já você volta aqui para a gente comentar um pouco a respeito desse. O ponto é que nós temos, então, de maneira estrutural, a Bíblia, 66 livros compostos por dois testamentos, e é a palavra inerrante, infalível e inspirada do Todo-Poderoso Deus. O que faremos aqui é analisar alguns pormenores do Novo Testamento, tá? Partindo do pressuposto, do princípio que não dá para separar ambos, embora questões doutrinárias a gente pode perceber que estamos mais afetos, atrelados e, por isso, inclinados a olhar para o Novo Testamento, a fim de galgarmos questões doutrinárias. É o Novo Testamento a nossa base doutrinária, porque ali há o surgimento, logo o nascimento de maneira mais ampla, eu diria direta, da igreja. A igreja nasce ali, embora você veja menções da palavra igreja
em Mateus 16, menções da palavra igreja em outros textos. Mateus é quem cita dentro dos evangelistas a palavra igreja, eclesia, eclésia, como muitos costumam falar, e aí a pronúncia fica a seu encargo. Mas o ponto claro é entender que o fato da palavra igreja surgir, aparecer por 2 vezes, eu diria, em Mateus, não implica dizer que a igreja já havia sido instaurada ali. Pois quando olhamos para Mateus 16, Jesus falou, sobre esta pedra edificarei. Olha aí a conjugação do verbo, olha o tempo em que o verbo está se referindo. É algo, é claro, relacionado ao futuro, tá? E não ao presente ali naquele texto. Então, a igreja ainda não havia sido formada em Mateus. Embora Mateus 16 e o próprio Mateus 18, né, quando diz ali a respeito de divergência entre irmãos, ir tentar dialogar e conversar com o irmão. Se ele não ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. E ainda assim, se não ouvir, leve-o ou comunica-o à igreja. A palavra igreja aparece ali, porém a igreja não nasce ali. Não confunda. Embora Mateus cite o termo eclesia, igreja, a igreja não nasceu propriamente dito ali, naquele período, mas sim no período de Atos dos Apóstolos, que é onde nós compreendemos que na descida do Pentecostes, sim, há um nascimento da igreja. E aquelas 120 pessoas que ali estavam eram como, eu diria, o Pentecostes, a colheita, a primeira colheita, logo o início da igreja. O ponto é que não dá para separar ambos os testamentos. E deixe-me já adentrar alguns pontos. E algumas análises serão feitas ao longo da aula. Primeiro tópico diz aí, as credenciais do Novo Testamento. Está aqui, da Nova, perdão, mas do Novo Testamento. Vamos lá. Quais seriam as credenciais do Novo Testamento? Em primeiro lugar, a natureza do Novo Testamento. Compreendamos isso aqui. Em síntese, o Novo Testamento traz a figura de Jesus e seu ministério como eixo central. Ele escolheu os primeiros apóstolos e discípulos, os quais formaram suas comunidades e produziram escritos que se espalharam pelo mundo daquela época. Impulsionados pelo Espírito Santo e empolgados pela ideologia da Pax Romana. Então, seguindo uma sequência clara, pura e natural. Quando nós olhamos para o caráter, a natureza do Novo Testamento, nós passamos a entender um ponto que eu acredito que aqui é um momento para você, professor, que me assiste, fazer uma espécie de análise e explicar alguns pontos aos alunos, do tipo, enquanto Jesus ali estava, ou Jesus nasce, né, por assim dizer, se faz carne, logo nasce. Deixa eu tentar pegar uma sequência, porque é um assunto complexo, né, falar sobre essa questão de Cristo, 100% homem, 100% Deus. Acho que não caberia, não competiria a mim falar sobre isso aqui, já visto o fato que a lição não faz e tomaria muito tempo. Então eu vou tentar resumir e usar termos não muito técnicos para que fique mais fácil aí. Mas a princípio, então, seguindo uma sequência lógica, Cristo, Deus, se faz carne, logo se faz homem também, 100% Deus, 100% homem. Nasce ali em Belém, Efrata, ou Belém de Judá, como você quiser falar, de uma mulher chamada Maria, né? Há todo um processo na qual Deus prepara essa mulher para que tal nascimento ocorra, o seu pai adotivo José. E o ponto é que, embora Jesus tenha nascido ali, embora Lucas registre esse nascimento, embora Mateus também o faça, embora a gente veja em Lucas 2, Jesus com 12 anos, crescendo, embora a gente veja também nos demais escritos do Evangelho ali, nos Evangelhos, Jesus com 30, logo 31, 32, até sua morte, nós diríamos ali, aquele processo, né, todo o início do ministério com 30 anos, a chegada dos primeiros discípulos, João 1, a gente percebe isso também, há uma ênfase dada a isso em Marcos 1 e logo também em Lucas 5, né, são vários textos que a gente usa para poder dar essa sequência, mas o que eu quero dizer, e você vai compreender agora, é o fato de que, embora Jesus ali estivesse, nós não costumamos pensar, dizer ou achar, até mesmo ensinar que o fato de Jesus estar presente ali já havia iniciado esse Novo Testamento. Alguns entendem que, historicamente falando, ainda com Jesus com 30 anos de idade, todo o início do ministério, Jesus estaria vivendo, historicamente, ainda o Antigo Testamento. Dando a entender que o Novo Testamento teve início, não com o nascimento de Cristo, mas com a morte de Cristo. E muitos usam para provar tal tese ou questão o fato de que quando, no momento da ceia, muitos chamam de a Santa Ceia, a Última Ceia, e eu não tenho tempo de explicar. O termo santa se encaixa ali, se última, vamos ser claros aqui. Mas o ponto específico é que no momento da ceia, no momento em que a ceia ocorre, ali, Jesus toma o cálice e diz, né? O cálice diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, dando a entender que a morte de Cristo inauguraria
a, então, nova aliança. Logo, o Novo Testamento ou Nova Aliança teve seu início de forma histórica com a morte e a ressurreição de Cristo e daí em diante. Mas enquanto ele ali nascera, crescera e muitas coisas que ali aconteceram, isso não caracterizaria o fato de ter iniciado já naquele período, naquele tempo, o Novo Testamento ou Nova Aliança. Tá? Então, muitos têm esse ponto aqui. Gente, eu acredito que eu, nesse momento, iria parar o vídeo, então eu vou fazer uma coisa que não é comum, já peço perdão a vocês antecipados. Eu pararia aqui o vídeo e encerraria a gravação, não continuaria, porque eu estou já há meses, eu diria, tendo uma dificuldade. Muitos que me acompanham aqui no canal pensam, por que às vezes ele não consegue gravar um vídeo a tempo rápido? Por que o vídeo não vem antes? Eu quero preparar a aula, mas o vídeo vem depois que eu já ministrei a aula. Por que não acontece? Um dos muitos motivos que eu tenho, fora, é claro, o melhor e maior de todos, é o cuidado que eu dedico sempre à minha família, mas o outro é que eu moro numa localidade onde há muito barulho, muito, inclusive agora, nesse momento, você talvez esteja ouvindo aí no fundo um som. O vizinho acabou de ligar um som muito alto, altíssimo aqui agora, e esse som já começou a me atrapalhar, tira a minha atenção, até para eu falar aqui fica difícil. Então, o que pode acontecer? Possa ser que você, enquanto assiste esse vídeo, ouça no fundo música secular, muito alto, um grande barulho, e aí eu preciso saber o que eu vou fazer. Estou pensando aqui se eu opto por parar o vídeo, encerro, não tem mais gravação, ou se eu continuo com esse barulho no fundo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu decidi continuar com o vídeo, gravando, dependendo do barulho que está aí ao redor, dependendo da música alta, um som alto que está rolando aí, né, uma barulheira enorme, e já pedindo vocês perdão por isso. Então, se ao longo deste vídeo você tentando assistir, estudar, tentando aprender um pouco mais, e você ouvir essa música, foi incômoda a você, de repente você está com fone de ouvido essa música no fundo, eu te peço perdão, mas se eu for esperar pela boa vontade dos vizinhos, eu nunca vou conseguir gravar. Então, deixa eu tentar o desafio. Se ao término do vídeo eu perceber que não deu, aí eu vou parar, tirar e infelizmente você vai ficar aí sem o vídeo, mas eu vou tentar gravar. Vai que no meio disso aí, abaixa lá, para, me ajuda. Então, gente, perdão. Eu só tenho uma palavra a pedir a vocês, perdão. Mas eu preciso continuar gravando, eu preciso fazer esse trabalho. Muitas pessoas têm sido, me dizem ter sido abençoadas, estão sendo abençoadas por esse trabalho, eu preciso dar continuidade. Então não dá para parar, para esperar a boa vontade das pessoas que estão ao redor aqui da minha casa. Então vamos seguir aí com o vídeo e peço perdão pelo que porventura possa acontecer. Mas continuando, nós temos o seguinte, em tese, em síntese, voltando aqui ao assunto, a questão clara para o Novo Testamento é nós entendermos que algumas pessoas têm a visão, têm o entendimento de que o Novo Testamento só se iniciou, só começou mesmo ali após a morte de Jesus. E esse é um detalhe interessante. Por quê? Porque dentro desse slide, eu volto para o slide aqui, e se eu errar alguma coisa é porque eu estou tentando lutar contra o barulho que está ao meu redor. Mas vamos lá, deixa eu me concentrar, eu acho que vai dar certo aqui. Desculpa mais uma vez, perdão. Então o que é o ponto? Ele escolheu os primeiros apóstolos e discípulos, os quais formaram suas comunidades e produziram escritos que se espalharam pelo mundo daquela época, impulsionados pelo Espírito Santo e empolgados pela ideologia da Pax Romana. Vamos lá então. Então o que é o ponto claro aqui, gente? É entender o seguinte, todo o Novo Testamento gira em torno da pessoa de Jesus, embora, é claro, toda a Bíblia o faça. A distinção ou diferença que nós faríamos e lá na frente vamos explicar porque a lição faz, é entendermos que o Antigo Testamento gira em torno do fato de que o Messias anunciado era aguardado e as pessoas do Antigo Testamento esperavam por essa vinda, ansiavam por essa vinda, desejavam todos os dias, anelavam ter essa vinda. Os fiéis, aqueles santos, aqueles que de maneira irrepreensível adoravam a Deus, esperavam a vinda do Messias, embora não sabendo que era Jesus, embora não sabendo que viria de Maria, embora não sabendo que Deus se faria homem, carne, e aí algo que até então um grande mistério, Jesus é um mistério revelado. Porém, no Novo Testamento a gente já vê que Jesus vem, embora alguns não aceitem, embora alguns não recebam, João 1,11 diz isso, né? Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é um detalhe interessante e importante. E aí, essa é a natureza, meus amados irmãos, aí do Novo Testamento. É uma continuidade daquilo que havia sido iniciado no Antigo. É um cumprimento de uma promessa ou de promessas por Deus feitas no Antigo. E aí Cristo vem,
prepara o mundo de maneira especial para algo glorioso, que seria a sua morte por causa da ressurreição, e o que isso traria para nós de benefícios, incontáveis benefícios, né? A começar da salvação, comunhão com o Pai e uma série de outras questões maravilhosas, a morte de Cristo e logo sua ressurreição nos trouxeram. Aí nós entendemos o seguinte: ele chama, escolhe algumas pessoas que seriam, a princípio, seus apóstolos, e a gente, olhando para a Bíblia, percebe que Lucas usa o termo apóstolos, né, apóstoles do grego, e os outros demais usam o termo discípulos, mas a questão é que, quanto ao fato de serem apóstolos e cumprirem ou comporem o que nós chamamos de colégio apostólico, isso só se dá após a morte e a ressurreição de Cristo. Mas enquanto Cristo aqui estava, eles ainda eram discípulos, tá? E aí, esses homens abençoados é quem produziram de maneira exemplar e gloriosa, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, o que nós chamamos de Novo Testamento. Continuando então, vamos lá, ouvir mais algumas coisas, alguns pontos que podem nos auxiliar. 1.2, a inspiração e autoridade dos testamentos. Vamos ver isso? Vamos lá, olhando então para esse ponto, essa questão. Aí nós temos o seguinte: os dois testamentos devem ser encarados como possuidores da mesma inspiração e autoridade. O fato de as promessas de Deus serem feitas no Antigo Testamento e cumprirem-se no Novo não faz da Nova Aliança uma seção com menor credibilidade. Outro e muito importante ponto a ser observado e a ser considerado aqui. Qual é? O fato de que ambos os testamentos, a saber, Antigo e Novo, são inspirados, seu conteúdo todo ele é inspirado. Muitas são as pessoas que acabam debatendo, brigando, discutindo a respeito disso aí. Existem aqueles que acham que ambos os testamentos seriam o que nós poderíamos dizer como sendo parcialmente inspirados, ou seja, partes deles, Deus falando, outras partes que estão somente homens, então não seriam plenamente inspirados. Mas há aqueles, e certamente você e eu fazemos parte disso, que entendemos que a Bíblia, ou os dois testamentos, são o que nós chamamos de inspiração plenária. Eles são totalmente inspirados, e também verbal. Cada palavra do Novo e do Antigo, ou seguindo a ordem, cada palavra do Antigo e do Novo Testamento, todas elas são e foram inspiradas pelo Espírito Santo para que os autores que nós conhecemos, cerca de 40, é o número que se dá, haja visto o fato dos anônimos, aqueles que a gente não sabe ainda quem é o autor, mas todas as palavras também foram inspiradas, embora uma ressalva que eu farei aqui, que para você, professor, será de grande valia para a sua aula. Qual a ressalva? O fato de que dizer que a Bíblia é inspirada de maneira plenária, logo plena e verbal, cada palavra, cada acento, cada vírgula, tudo, não implica dizer que todas as traduções ao redor do mundo sejam, ou todas as versões ao redor do mundo sejam. Isso implica dizer que os autógrafos, e aí eu vou falar mais devagar, autógrafos, e não confunda o termo autógrafo com o termo usado na atualidade, porque a palavra autógrafo hoje tem uma conotação de uma espécie de assinatura de uma pessoa famosa, conhecida, uma pessoa, eu diria, que a gente admira, muito admirada. Então a gente pega uma dedicatória ou autógrafo, que seria uma forma dessa pessoa registrar algo e deixar, não disse autógrafo. Porém, quando o assunto é teologia, quando o assunto é Bíblia, a palavra autógrafo tem outra conotação. Logo, autógrafo é, teológica e biblicamente falando, aquele escrito ou livros, documentos bíblicos que foram escritos à mão, de primeiro ali. Ou seja, o que Moisés escreveu como Pentateuco ali, o que ele com sua mão escreveu foi inspirado, autógrafo. Agora, as cópias que vieram a partir daí, a gente não pode dizer que são inspiradas. Cópias e versões não são inspiradas. Só o autógrafo, só o original. Aquilo que Paulo escreveu com tua mão, logo também ditou, né? Porque há exemplos bíblicos de documentos que a gente acha que a pessoa escreveu com seu punho, mas ele ditou para que outro escrevesse. Exemplos disso. O livro de Jeremias escreve, Jeremias narra, e Baruque escreve. Carta aos Romanos, Paulo a narra, dá o conteúdo, e um jovem chamado Tércio escreve. Dúvidas? Leia Romanos 16, verso 22. Você vai ver lá, eu, Tércio, que essa carta escrevi, vos saúdo. Ou seja, Paulo não é o autor da carta aos Romanos? Não significa dizer isso. A autoria nem sempre é dada àquele que punha a mão na pena para escrever, mas aquele que
o conteúdo da carta ditava, logo passava. Então, qual é o ponto claro a ser observado aqui? É o fato de que, voltando lá para que eu não me perca, né, o barulho continua aqui ao meu redor, mas voltando para que eu não me perca, é o fato de que, inspirado por Deus, são os autógrafos, são aqueles originais produzidos por seus autores. A partir desses originais, ou autógrafos, como eu acabei de citar, vieram o que nós chamamos de versões e traduções. Logo, traduções e versões, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Nós temos, por exemplo, traduções e versões. A mais famosa dessas traduções do Antigo Testamento é a Septuaginta, tradução feita por 72 judeus oriundos de Alexandria, capital do Egito, na época, que pegaram o Antigo Testamento, a saber, escrito em hebraico, e também com partes e leves porções de aramaico, e traduziram esse Antigo Testamento para o idioma grego. Então nós temos aí a Septuaginta, a Bíblia grega. Temos também uma tradução muito comum, chamada Vulgata Latina, dando a entender que o Papa Damaso IV enviou Jerônimo a Jerusalém, a fim de que ali, esse teólogo da época, esse pai da igreja, pudesse documentar muitas coisas. E aí Jerônimo, então, vai documentar, e nós teremos a primeira versão ou tradução da Bíblia, que a princípio era hebraico, aramaico e grego, agora toda ela para a língua latina, né? O latim entra em cena. A partir daí nós temos as versões, né? Versão Almeida, que é muito usada aqui no Brasil. Nós temos a King James Version, ou Rei Tiago, como você quiser falar. Então, King James, Almeida, NVI, nova NVT, nova versão transformadora. Nós temos uma série, né? Uma série de traduções e versões que eu ficaria muito tempo aqui falando. Mas só para entender isso, se você, de tudo que eu disse, absorver o que eu vou falar agora, saio daqui, fecho esse vídeo feliz. Porque o fato de que só os autógrafos, só os ditos originais, esses sim são originais, que inclusive não existem mais. Esses autógrafos, sim, foram inspirados por Deus para escrever, para serem escritos aí, para nós termos a Bíblia Sagrada. O fato de as promessas de Deus serem feitas no Antigo Testamento e cumprirem-se no Novo, não faz a Nova Aliança uma sessão com menor credibilidade. Ou seja, e aqui fica claro, eu acho que se eu tentar explicar, não precisa, mas vamos fazer uma explicação breve de uma coisa que já está muito explicada. O fato de Deus ter se feito valer da Antiga Aliança, logo, o Antigo Testamento, para fazer uma série de promessas abençoadíssimas para a raça humana, a gente olha para os pormenores da Bíblia e passa a ver, né? Gênesis 3,15, que promessa maravilhosa. Na vida de Abraão, 6 promessas. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Quem te abençoar, está abençoado. Quem te amaldiçoar, está amaldiçoado. Porque aí, por fim, a sexta, né? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. 6 promessas maravilhosas na vida de Abraão. Deus pede 3 coisas a Abraão, e na hora de dar, Deus dá 6, ao dobro. Deus pede 3. Sai da terra, sai da parentela, sai da casa do pai, né? Vamos aí. 3 coisas Deus pediu a Abraão. Sai da terra, parentela e casa do pai. Na hora de abençoar, Deus abençoa com 6, o dobro. Então, pontos que a gente precisa olhar, observar, aprender e tentar praticar ao longo de nossas vidas. Continua aqui, vamos nessa. Vamos lá. Nós temos aí também 1.3. E aí, desculpe-me a pressa, porque eu estou correndo contra o barulho. A inter-relação entre os 2 testamentos. Vamos aprender e olhar para isso aqui? Vamos lá. A leitura simultânea dos 2 testamentos é essencial para que se compreenda as Escrituras e o pleno propósito de Deus. Há muitos conceitos e termos encontrados no segundo que têm os seus antecedentes no primeiro. Outro ponto importante ser observado é isso aqui. O que, meus amados irmãos? O fato de que há uma inter-relação. O que quer dizer isso? Uma relação interna entre os 2 testamentos. Os 2 testamentos estão relacionados, correlacionados, ou como se você quiser falar, interrelacionados. Há uma grande relação entre ambos. Não dá para. É por isso que a gente não consegue separar ambos. Embora Antigo Testamento traga questões normativas, leis, que a princípio se aplicaram ao povo de Israel, mas ainda que essas leis tenham, na sua grande maioria, se aplicado à nação de Israel, isso nos faz compreender que tais leis eram preparatórias para aquilo que Deus tinha para a nova aliança, para aquilo que Deus tem para conosco. Tais leis serviriam para que Israel fosse identificado como nação diante de Deus, fosse separado das demais práticas pagãs praticadas e cometidas pelas demais nações, e se santificasse a ponto de entender realmente
a necessidade de uma busca e de ser um exemplo, um espelho para a raça humana. Tudo isso acontece em Cristo. Isso é maravilhoso. Então, aí a gente passa a entender a relação que um tem para com o outro, uma relação maravilhosa, tremenda. E essa relação, ou seja, só pode ser compreendida, só será aplicada se nós fizermos uma leitura simultânea de ambos os testamentos. Com isso, você entende que há pessoas que amam o Antigo Testamento, parecem nem ler o Novo, né? Pessoas que só pregam o Antigo Testamento, parece que nem existe o Novo. E já há pessoas que, apaixonadas, se tornaram, estão pelo Novo Testamento e tornaram o Antigo obsoleto. Já não leem, já não buscam, já não... O ponto é que nós não podemos desprezar nada. Observar as coisas que nós não precisamos praticar também nos fará entender o caráter de Deus, a direção de Deus para nós, o agir de Deus desde os tempos remotos. Isso é importante. Então, fica para nós aí o fato que nós devemos amar a Bíblia e não escolhermos entre elas partes que queremos, partes que não. Não dá para brincar de bem me quer, mal me quer com a Bíblia. Devemos amá-la pura, plena e totalmente. É a verdade. Então, uma leitura simultânea de ambos os testamentos nos ajudará quanto a isso. Continuando aqui, o que nós temos mais? Vamos lá. Deus e as Escrituras encontram-se tão intimamente relacionados na mente dos autores que eles podiam falar com naturalidade do texto sagrado, cumprindo o que nele está registrado como ação do Altíssimo. Outro detalhe também muito importante a nós, que nós devemos levar também em consideração, é essa relação, esse relacionamento entre o que nós percebemos aí dos autores do Novo Testamento com o conteúdo deixado para eles no Antigo Testamento, fazendo-nos entender que os autores do Novo liam dioturnamente, liam sempre, absorveram, viviam. Há muitas menções e referências do Antigo Testamento no Novo. Então, ter uma ideia hoje de que o Antigo Testamento tornou-se obsoleto é errado, porque nem os autores do Novo tinham essa ideia. Paulo citou por diversas e inúmeras vezes o Antigo Testamento. Não vou muito longe, não. Cristo Jesus. Paremos para fazer uma análise de quantas vezes Jesus teria citado o livro de Deuteronômio. Muitas vezes. Salmos, Jesus citou muito o livro de Salmos, com profecias relacionadas à sua vinda, ao seu ministério, à sua chegada a este mundo. Então, o fato é que existe uma inter-relação, existe uma relação, existe uma correlação entre ambos os testamentos e compete a nós entendermos isso, tá? E não único e tão somente tirarmos caixinhas de promessa da Bíblia. Não existe isso, caixinha de promessa. Toda a palavra de Deus, ela é pura, viva, eficaz, gloriosa, inspirada e nós precisamos entendê-la, tá? Só assim teremos o entendimento real da palavra. Continuando com a nossa sequência, nós vamos estar vendo aqui peculiaridades 1.3.1. Vamos lá, 1.3.1, peculiaridades. Lendo aqui, vamos ver aqui. O Novo Testamento está para o Antigo, assim como o cumprimento está para a promessa. Se o Antigo Testamento registra o que Deus falou no passado aos nossos pais pelos profetas, o Novo registra a palavra final que ele determinou por seu Filho. Vamos ver isso, olhando para esse ponto e analisando de maneira plena essas questões. Então está aqui. A questão do Antigo Testamento é registrar para nós, é mostrar e apontar para nós para um fato interessante. O quê? O fato de que Deus, na Antiga Aliança, vinha levantando homens, mulheres, profetas, para preparar o mundo, logo a sua nação, a saber, Israel, para a chegada do Messias, que só se daria, até então, no início do que chamamos de Novo Testamento. Logo, o Antigo Testamento mostra para a gente a preparação. E o Novo mostra para a gente a ação. Isso é maravilhoso. Outro ponto a ser analisado também. Vamos lá. Outra questão importante aqui também, olhando para o texto. Se o Antigo Testamento registra o testemunho daqueles que viram o dia de Jesus antes que começasse, o Novo Testamento registra o testemunho daqueles que o viram e o ouviram nos dias de sua carne. Outro detalhe muito importante aí, qual é? O fato de que o Antigo Testamento, ele serve para nós como prova testemunhal de que as pessoas daquele tempo
aguardavam a chegada, a vinda do Messias e a reconciliação plena do homem com Deus. A saída eu diria, a arrancada derradeira do mal do mundo, a libertação da nação, logo do povo de Deus, a remissão dos pecados do povo. Muitas eram as coisas que a gente via no Antigo Testamento, as pessoas aguardavam, esperavam. Muitos, ao contrário de uma boa parte de idólatras que se encurvaram a deuses estranhos, mas muitos buscavam, ansiavam, desejavam. E aí nós temos o Novo Testamento testemunhando isso, servindo para nós e registrando isso. O quê? De que aqueles que passaram uma vida olhando para esse dia, olhando, sempre buscando, olhando para frente para tentar ver esse dia chegar. Então, no Antigo Testamento, deixa eu ilustrar isso aqui com um exemplo prático. No Antigo Testamento, o povo vivia assim, esperando para ver se via o cumprimento, a promessa, o Messias. E aí nós temos o Novo Testamento, onde as pessoas olham para o lado e veem, olham para trás e veem, olha o que está acontecendo. Estamos vivendo esse momento. Isso pode ser ilustrado, é claro, na vida de Simeão. Um homem idoso, piedoso, que no templo estava buscando a Deus, quando José, Maria entram com Jesus, ainda infante, ainda bebê, criança, e esse homem tem o privilégio de apresentar o Messias. Agora, nesse momento, ele diz, né? E aí, você leia Lucas 2, a gente percebe claramente isso, né? Então, ele já poderia descansar em paz, porque os olhos dele visam a salvação chegar. Então, essas são algumas dessas peculiaridades. Olhando para mais à frente, vamos ver alguns pontos mais. Segundo tópico está aí, a formação do cânon neotestamentário. Meu querido e amado professor, é de novo aquela parte, assim como eu fiz lá na lição anterior. O segundo tópico passa a ser algo, eu diria, um pouco mais técnico. A gente deixa essa questão até mesmo usada no primeiro tópico, uma coisa devocional, uma aplicação devocional, para uma aplicação um pouco mais técnica. É aqui, e é justamente a partir daqui, nessa parte, que a lição requer de você que estará lecionando, que estará ministrando a mesma, um conhecimento. E não se preocupe, você não precisa ser doutor em teologia. Porque nós sabemos que existem aquelas pessoas que são voluntários, né? Existe um voluntariado na hora de dar aula, de lecionar. Nós temos em igrejas, eu não sei porquê, eu acho que eu vou começar a falar isso aqui, mas não vou poder terminar, porque o assunto é extenso, então eu só vou pincelar. Mas há hoje, infelizmente, dentro de igrejas, pessoas que estudaram, têm um conhecimento vasto, mas não querem lecionar. Fogem de lecionar um EBD, vão como alunos para criticar, para fazer perguntas complexas, para colocar o professor em situação embaraçosa, mas não querem lecionar. Vão para culto, se assentam lá para criticar a mensagem e olhar os pontos onde os pregadores erraram, mas não querem estar lá em cima do púlpito pregando a palavra. Infelizmente, há pessoas assim. Vão para os seminários, passam ali 4 anos, até 8, até mais, voltam com o anel no dedo, mas todo esse seminário, esse tempo recluso em seminário, e esse anel no dedo, como mostra, às vezes para a igreja não serve de nada, porque a pessoa não aplica nada daquilo que aprendeu no seminário, e ao contrário disso, acaba vindo só para criticar, falar mal e fazer muita coisa. Então, essa parte aqui, voltando para o nosso assunto, que temos que ficar com a lição, é aquela parte onde você, professor, precisa estar atento ao fato de que, mesmo não sendo você doutor, mas faça uma leve pesquisa em assuntos que a gente vai tratar aqui para te ajudar. Eu, a princípio, vou trazer algumas coisas que eu acho que já vão te ajudar um pouco aí. Então, dito por isso, vamos lá. Que o som não para, o barulho não para ao redor de mim. O processo de canonização. Para você que está chegando agora e talvez não tenha nenhum tipo de conhecimento quanto ao assunto de o que é canonizar, gente, é um termo técnico, é um ponto técnico, mas dá para explicar ou tentar resumir de maneira não técnica. Então, o que você vai ouvir de mim aqui não é uma fala de especialista no assunto, mas a maneira mais simples possível para você entender. Canonização é o processo que se dá para que haja ali conhecimento de quais materiais foram inspirados ou não, ou quais materiais poderão compor o que nós chamamos de Bíblia. Então, esses 27 livros que estão ali, todos eles sofreram esse mesmo processo. Passaram por toda uma análise para que, ao término da mesma, pudesse saber escolher quais desses livros eram inspirados ou não.
Com isso você entende que havia muito mais livros do que 27. Não era só 27, havia muitos livros, muitos, né? O que a gente chama também de apócrifos. E eu falei um pouco de apócrifos na aula passada, não falei de apócrifos no Novo Testamento, porque tem muito mais e o tempo eu não tenho. Mas é o processo para se validar, se saber, se analisar os livros a serem, ou os quais livros eram inspirados ou não. Dito pois isso, vamos nessa. O processo para decidir se um livro era canônico ou não ocorreu de forma objetiva e simples. O principal critério utilizado foi quanto à origem ou autoridade apostólica do livro. Em outras palavras, ele tinha de ter sido escrito por algum dos apóstolos. Este era o penhor de sua inspiração e autenticidade. Então nós temos aí, gente, um processo importante. Expliquei um pouco no vídeo anterior sobre o processo do Antigo Testamento, e aqui do Novo Testamento havia um processo até mais interessante. Qual era? Na hora de se analisar o conteúdo, o teor do livro, para saber se canônico ou não, se inspirado ou não. Uma das coisas que mais se levou em consideração foi o fato de que, na hora de se olhar o autor, era se o autor era um dos apóstolos, ou seja, que compunha o colégio apostólico, os 12 e Paulo, ou se não compondo o colégio apostólico, não sendo nenhum dos 12 ou Paulo, se tal pessoa teve um contato vasto com os apóstolos, a ponto de que tais informações ditas por tal pessoa, não sendo ela um dos apóstolos, mas ainda assim, se tal informação dita por ela era uma informação verídica, informação genuína. E aí nós temos dois exemplos claros, para ficar nesse slide aqui. Marcos não era apóstolo. Não podemos chamar Marcos de apóstolo no quesito colégio apostólico. Marcos só pode ser chamado de apóstolo, caso alguém queira fazê-lo, como uma pessoa que foi também enviada. A palavra apóstolo, apostolê do grego, dá a ideia de alguém que é enviado. Então, a análise para a palavra apóstolo deve ser observada no Novo Testamento. Porque Barnabé é chamado de apóstolo. Marcos e outros, Timóteo e outros mais são chamados de apóstolos. Mas a pergunta é, eles compunham o colégio apostólico ou a palavra apóstolo aplicada a esses homens, a gente tem que olhar só a questão etimológica logo, porque apóstolo quer dizer enviado. Então, eu estou vendo aí uma guerra ferrenha, uma briga ferrenha sobre a questão do apostolado, porque nós temos apostolado, colégio dos 12, os 12 Paulo, colégio apostólico. Temos apostolado no quesito dom de apóstolo, que é a briga atual, e temos apostolado quanto à questão do uso da palavra apóstolo, no seu conteúdo, no seu contexto do grego antigo. Apóstolo, enviado. Então, existe aquele que era apóstolo, porque compunha o colégio. Então, só 12 e Paulo. Apóstolos do colégio apostólico, 12 e Paulo. Isso que é um detalhe interessante. Paulo, tido e conhecido e chamado, ele mesmo se autotitulou como o derradeiro, o último ou o menor dos apóstolos. E até tentaram pôr em dúvida. E havia critérios para isso, né? Estou quase fugindo da lição, peço perdão, mas havia critérios para saber se era apóstolo ou não. Ter andado com Cristo, tê-lo visto ressurreto. Paulo cumpria todos esses critérios, porque inclusive Cristo apareceu. Paulo falou, Cristo me apareceu. Não confunda o que Paulo teve de Cristo com visão, tá? Paulo não teve uma visão de Cristo no caminho de Damasco. Não foi uma visão. Uma horoma, a palavra grega horoma, visão não. Paulo teve, o que aconteceu ali foi que Cristo veio ter com Paulo. Foi uma aparição. Cristo veio em pessoa. Por isso também capacita Paulo para ser um dos apóstolos. Mas eu acho que eu já estou quase fugindo do assunto. Então vamos voltar para o nosso assunto. Mas o ponto claro é entender o quê? Que naquele tempo, para analisar e compreender, e até mesmo para melhorar e ampliar o processo de canonização, era quem é o autor? Comecei a falar e não terminei, né? Marcos, não era apóstolo, no quesito colégio apostólico. Não fez parte dos 12, mas por que foi aceito? Porque pela Bíblia vemos que Marcos andou com Paulo, né? Marcos andou com Barnabé, andou com Paulo. Atos 13:13 ele abandona eles. Colossenses 4 está lá ele de novo. 2 Timóteo 2, quando Paulo preso disse para Timóteo, traze-me Marcos, porque muito me é útil. Então Marcos, a qual sabemos que seu nome era João, né? João, apelidado Marcos. Atos 12:12, ele é lá e você vai achar. O que é o ponto? Então Marcos não era um dos apóstolos, mas conviveu com os apóstolos, andou com os apóstolos. E para fechar o raciocínio sobre Marcos, Marcos foi também uma espécie de discípulo de Pedro.
Logo, entendemos que o conteúdo que Marcos nos apresenta em seu evangelho, embora não sendo ele apóstolo, fora um conteúdo que lhe fora ditado por Pedro. Afora isso, questão bíblica que eu estou usando, a paz da igreja que defende, como Papias e outros que defendem que Marcos sim foi um discípulo de Pedro. Então fica muito claro esse detalhe. Tá? Então o critério é esse, tinha que ser apóstolo para receber. Mas como é que vai canonizar uma coisa que um apóstolo não escreveu como Marcos? Não era apóstolo, mas esteve com os apóstolos. Prova disso é que só Marcos fala quantas vezes o galo cantou. Leia Marcos 14, não vou falar o versículo não, porque é dar o peixe. Marcos 14, você vai descobrir quantas vezes o galo cantou, porque tem gente que ainda acha que foi 3. O galo cantou 3 vezes. Que galo era esse? Não vou fugir da aula. Outra hora eu falo sobre esse galo. Manda um zap e a gente conversa sobre isso. Ok? Meu contato fica no final do vídeo. Continuando aqui, ou na descrição aí embaixo. Continuando aqui, nós temos outro. Qual? Lucas. Lucas era apóstolo? Não. Lucas nem judeu era. O médico amado de Colossenses 4:4, Lucas, era gentil, de origem Alexandria, ou seja, ele era de Alexandria, formou-se em medicina lá, até onde sabemos, era um gentil. Porém, passou basicamente quase toda a sua vida ao lado de Paulo, e teve contato também, entendemos nós, com parte do colégio apostólico. Então, Lucas, tá, embora a gente não tenha prova cabal de que Lucas esteve ali, aquele processo, mas com Paulo nós temos a certeza. Certeza temos que Lucas passou boa parte da sua vida acompanhando Paulo. Logo, não era Paulo nenhum dos 12, mas andou com ele, andou com parte e conheceu boa parte deles. Logo, Lucas aí nós temos que também foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever. Então tá aí, gente. Só para entender que um dos critérios, requisitos e pré-requisitos para se aceitar um livro como canônico, fora das coisas que não teremos tempo para explicar, né? Por exemplo, você tem o Antigo Testamento que era mais fácil, porque o Antigo Testamento o povo juntava aqueles livros e guardava, a nação preservava o livro. E o Novo, que era numa igreja lá em Éfeso, numa igreja lá em Corinto, numa igreja lá em Filipos, numa igreja na Tessalônica, numa igreja na Galácia, ficava tudo espalhado. Imagina quanto tempo se levou para canonizar, né? De juntar todos os documentos, para saber como é que a igreja recebia aquilo. Então, o Novo Testamento foi muito mais complexo, o processo de canonização, do que o Antigo Testamento. Continuando, nós temos aqui idioma e características. Vamos lá, 2.2, idiomas e características. Olhando para isso, nós temos o idioma. Vamos ver? Gente, vou pedir perdão a vocês que eu estou falando rápido, estou falando correndo, porque eu estou com medo do som ficar mais alto e eu não consegui mais falar. Então eu estou correndo contra o tempo aqui. Tá? Me ajuda aí, vamos nessa. Então, para começar, gente, o primeiro idioma que nós vamos ver aqui é o idioma chamado grego. Vou ler e vou fazer minhas explicações. Leia comigo aí, acompanhe. Embora a língua falada pelos judeus da Palestina do primeiro século fosse o aramaico, o Novo Testamento foi escrito em grego. A mão de Deus pode ser vista nisso, porque o grego era o idioma internacional, ou seja, comercial do século I, assim como o inglês é hoje, tornando-se assim possível a divulgação do evangelho através de todo o mundo, então, conhecido. Na hora de se escrever o Novo Testamento, o idioma lá é o idioma grego. Lembrando que o grego do Novo Testamento é o que muitos chamam e conhecem como grego koiné, ou grego kini. Então esse é o idioma do Novo Testamento, tá? Idioma esse popularizado aí por Alexandre o Grande, no que chamam de helenização, que é a implantação da cultura grega aos países e nações conquistadas por Alexandre e seu império, naquela época, tá? Império Macedônio. Então, ponto claro, entendemos o seguinte: o Novo Testamento fora originalmente escrito no idioma da língua grega, grego koiné, hoje é chamado de kini no grego moderno, né? Koiné, kini, fique à vontade para você falar como quiser. É o grego comum, vulgar, falado pelo povo, não falado pelos estudiosos, pelos filósofos da época, mas um grego comum falado ali por todos. É interessante que Deus escolheu um momento específico para que isso ocorresse, porque Deus preparou o mundo para isso, porque na Antiga Aliança não havia uma língua falada em todos os impérios, ou eu diria internacional, até comercial. No Novo tem. Então, assim como você, quem sabe, vai para país da Ásia e talvez não fale o mandarim, não fale nenhuma língua daquelas que são faladas nesses países, mas fale o inglês, você conseguirá viver e morar muito tempo ali. Porque o inglês é uma língua comercial ali. Isso acontece ao redor de todo mundo.
Então, talvez uma pessoa que não seja trilingue ou mais, né, poliglota, fale muitas línguas, mas que domine, que tenha talvez um pouco mais um conhecimento de inglês, essa pessoa poderá viver basicamente hoje em qualquer país do mundo, porque o inglês já é um idioma falado praticamente em todo o mundo. E aí, naquele tempo foi isso, o grego. E aí, o idioma usado para escrever o Novo Testamento era o grego, embora haja uma grande briga, né? Existem os teólogos que ainda brigam, defendem a tese, a ideia de que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, traduzido posteriormente para o grego. Então, como o evangelho como Mateus, né, aquela briga, Mateus escreveu em aramaico e aí passaram para o grego. Gente, é uma briga que, cá para nós, não vai resultar em nada. Já visto o fato de que dos 5.000 manuscritos que nós temos ao redor do mundo espalhados no Novo Testamento, na sua maioria, ou na sua totalidade, estão em grego. Até essas versões de aramaico que a gente encontra aí, Peshitta e outras coisas mais, são traduções. Então a gente não teria um original aramaico, original hebraico do Novo Testamento. O que nós temos, e chamamos de original, embora não tenhamos os autógrafos, são documentos escritos no idioma grego. Isso que é interessante. Então, aqueles que dizem, aqueles que defendem a tese de que o Novo Testamento fora todo ele composto, escrito em aramaico e depois traduzido, nunca nos apresentam esse tal original aramaico. E imputam a falta do mesmo à perseguição da Igreja Católica, ao Império Romano e coisas mais, né, teoria da conspiração, mas não apresentam nada. Então, o que nós temos, e isso é o que eu me baseio, são os documentos que eu uso para estudar, inclusive o Novo Testamento, estão em grego. Por isso é que eu me vejo aqui no papel daquele que tem também corroborar com a ideia de que o Novo Testamento foi escrito em grego. Continuando, nós temos aqui, então, grego. E aí tem um exemplozinho básico, né? Vamos lá. Aí você vai ver ao lado na sua tela, eu compartilhei aí, né? Tirei minha imagem para que você possa ver, o que nós chamamos de alfabeto grego, né? Começando aqui, eu vou girar meu mouse para tentar te ajudar. Então nós temos aqui na parte de cima, né, ou na parte superior, aqui na tela do lado esquerdo, nós temos o alfa, ok? Porque ao contrário do hebraico, que é escrito da direita para a esquerda, o grego, assim como o nosso idioma, né, latinizado, latino, ocidental, também começa da esquerda para a direita. Então nós temos aqui alfa, primeira letra, para ganhar tempo, né? E a pronúncia seria mais alfa. Aqui me diga alfa, beta, gama. Mas se você tentar puxar para uma pronúncia mais próxima, você teria algo como alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi. Alguns pronunciam mi, outros pronunciam mu e outros pronunciam me. Nem sai, né? Então nós temos mi, ou mu, ou mi, ou ni, ou nu também, né? Temos aí o psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, ki, ou xi, a quem pronuncia assim, psi, de onde temos a palavra psicologia, psicólogo, menisco ali, e ômega no final, tá? Tendo e totalizando aí para nós o que nós conhecemos, logo chamamos de alfabeto grego. Tá aí, então, repetindo, né, para fechar, você me vendo agora, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, ou ki, psi e ômega. Esse é o alfabeto grego. É claro que há uma grande dificuldade, que existem basicamente hoje, quando você vai pronunciar, o estudante do grego, que me assiste sabe disso, não existe só uma pronúncia para o grego, nós temos basicamente 3 pronúncias aí, então não é só uma, né? Esse é o problema, nós temos diversas pronúncias, tá? As 3 famosas, nós temos o clássico, nós temos o grego erasmiano, que vem de Erasmo de Roterdã, nós temos o idioma, o grego ádico, então nós temos essa dificuldade na hora de pronunciar, tá? Há no mínimo 3 pronúncias, e talvez eu grave um vídeo aqui falando essas 3 pronúncias grego, até para te ajudar, para ficar melhor para você. Eu quero ganhar tempo aqui com o vídeo, vamos lá, para não estender. Então, o que nós temos aqui, continuando a nossa sequência, vamos lá, para entender. Então, grego ainda. Vamos pegar um exemplo de grego aqui, na tela, tá vendo aí? Estou aqui na imagem e do meu lado você pode perceber o grego aí. Lembrando que começa aqui, né? O mouse de novo. Ó. Que
parte é essa? É um texto muito conhecido da Bíblia, que nós temos aí, cuja pronúncia nós seríamos uma das pronúncias, tá? Que são 3 pronúncias do grego, eu vou usar uma das muito comuns aqui. Enarre en hologos, kai hologos en prostosteon, kai theos en hologos. Ou outra pronúncia poderia ser enarqui en hologos, kai hologos en prostosteon, kai theos en hologos, ou logos, tá? Então, aqui pronuncie arque, arre. Olha a dificuldade que é o negócio, tá? E arri, arri, arri. São 3 pronúncias para o grego. E eu não vou ficar aqui, eu acho que, falando muito de grego, não. Vamos lá. Mas que texto é esse? En arri, ou en arque, en hologos. Em o princípio era o verbo. Kai hologos en prostosteon. E o verbo estava junto a Deus, né? Eu estava com Deus. Kai theos en hologos. E aí, e era Deus. Como eu sei que há pessoas que assistem pelo smartphone, eu vou desaparecer de novo na tela, vou ler mais uma vez aí com a tela cheia, para que você possa ver lá no seu smartphone também, para você não precisar ficar dando zoom aí. Então, mais uma vez, enarqui en hologos, kai hologos en prostosteon, kai theos en hologos. Ou enarre en hologos, kai hologos en prostosteon, kai theos en hologos, que quer dizer, em o princípio era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? Ou junto a Deus, não sei se é a tradução aí, e Deus era o verbo, e o verbo era Deus, tá? Ou às vezes a palavra verbo aí é traduzida como, ou a palavra logos é traduzida como palavra, tá? Então, no princípio era a palavra estava junto a Deus, ou com Deus, e Deus era a palavra, ok? Passando para frente, então, nós temos aí outra língua também comum, encontrada também no Novo Testamento. Não pensemos nós que o Novo Testamento só possui o grego, embora na sua maioria. Mas há uma outra língua aí usada também no Novo Testamento, que é a língua aramaica. O aramaico também está presente aí. Vamos ver isso. Vamos lá, aramaico. Lendo aqui. Um idioma parentado com o hebraico, o aramaico tornou-se a língua comum na Palestina depois do cativeiro babilônico. Algumas partes do Antigo Testamento foram escritas nesse idioma, né? Por volta de 500 a.C. ali. Cerca de 6 capítulos do livro de Daniel e vários capítulos de Êxodo. Então, resumindo aqui, o que nós temos também, gente? Nós já teríamos aí o outro idioma, que é o aramaico. Então, o Novo Testamento fora originalmente escrito quanto ao idioma, do idioma grego, grego koiné, chamado hoje no grego clássico, no grego, melhor dizendo, moderno, de grego kini, tá? E aí, partes do Novo Testamento, leves porções muito mais leves que do Antigo, foram escritas no idioma aramaico. Aí sim, nós temos a presença do aramaico no Novo Testamento, visto ao fato de que era a língua falada, a língua máter ali dos judeus do primeiro século. Vamos ver isso aqui na prática, né? Temos, assim, algumas palavras aramaicas preservadas para nós no Novo Testamento. Vamos ver quais são? Vamos lá, lê comigo. Vou tirar minha imagem e você lê aí, depois eu volto. Primeiro que nós temos aí, ó, Marcos 5,41, quando Jesus na casa de Jairo disse: menina, levanta-te. E está escrito o que lá? Tá? Menina, levante. Talita cumi. Lembremos disso, né? O texto diz talita cumi. Menina, levanta-te. Menina, erga. Menina, põe-te em pé. Outro exemplo aí, Jesus no Getsemane. Jesus disse, Abba, Pai. Ou seja, Abba, Pai. Av, aramaico ou hebraico, Av, Abba, meu pai, né? Pai, meu pai. Por fim, nós temos também Jesus na cruz, na hora da morte, na agonia da dor da cruz. Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Que alguns traduzem como Deus meu, por que você me desamparou? Por que o Senhor me deixou só? E há quem tem essa dificuldade de entender que essa expressão sabachthani ali, não seja me desamparou, mas Jesus está falando de outra coisa, de cumprimento, de propósito. A palavra sabachthani mais usada como propósito. E isso é assunto para outro vídeo também. Mas quer falar mais sobre isso? Meu WhatsApp sempre fica aí no contato. Então, para nível guisa de aula, professor, para te ajudar aí é isso. Novo Testamento, escrito no grego, todo ele basicamente em grego, com leves porções, bem poucas, mais presentes de aramaico. Os quais nós temos aí, repetindo agora, dessa feita aparecendo aqui minha imagem, Marcos 5,41, na casa de Jairo,
Talita cumi, menina, erga-te, ponte em pé, levanta. No Getsemane, em oração, prestes a ir para a dor do Calvário, Jesus disse, Abba, Pai, que quer dizer meu Pai, traduzimos assim, ou Abba, Pai. Por fim, nós temos aí na cruz, antes de inspirar, entregar o Espírito a Deus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Todas essas três menções são aramaico, então presenças firmes e impactantes do aramaico lá também na escrita do Novo Testamento. Isso é importante e mais que abençoado. O difícil, eu tenho que falar isso aqui, é quando alguém lê essa aí e fala que Jesus está falando língua estranha, né? Para defender a tese de que Jesus era batizado com o Espírito Santo. A gente diz que ele era batizado com o Espírito Santo. Jesus foi batizado com o Espírito Santo, como se precisasse. Jesus foi batizado com o Espírito Santo e prova disso é que ele falava língua estranha. Cadê Jesus falando língua estranha? Ele disse, Talita cumi, língua estranha, na casa de Jairo. Por mais que soe como um zombaria, não é isso que eu quero fazer aqui, só para você entender que tem gente que fala coisa sem saber. Jesus disse língua estranha, né? Talita cumi, ele disse língua estranha, Ava, Pai. Ele disse, né, Abba, ele disse língua estranha, Eloi, Eloi, lama sabachthani, está falando em línguas. Então tem pessoas que dizem que Jesus era batizado com o Espírito Santo e ainda falava em línguas. A prova, na verdade, isso é só aramaico, né? Não tem nada de língua estranha aí, aramaico. Continuando, então, nós temos aqui 2.2.2, algumas características do Novo Testamento. Vamos olhar para isso? Vamos lá. Características do Novo Testamento. Lê comigo aí, acompanha. O Antigo e o Novo Testamento, né? O Antigo e o Novo Testamento não obedecem a uma ordem cronológica. Seus acontecimentos e fatos foram organizados, priorizando-se uma ordem narrativa. Vou ler os dois para explicar. Os primeiros documentos do Novo Testamento a serem escritos foram as primeiras epístolas de Paulo. Essas, junto com a epístola de Tiago, possivelmente foram compostas entre 48 a 60 depois de Cristo, antes mesmo que o mais antigo dos evangelhos fosse escrito. O que acontece aqui, gente? O que acontece é que, ao contrário do que muitos pensam, a ordem que nós temos hoje, dentre os 27 livros que compõem o Novo Testamento, não é a ordem cronológica, ou seja, a ordem que os fatos ocorreram, aconteceram, ou melhor dizendo, na ordem que foram escritos, perdão. Então nós temos uma ordem que tenta traçar os relatos, não uma ordem que leve em consideração o tempo da escrita. É isso que eu queria dizer. Tá? Se talvez não ficou entendido, conserto aqui agora. A ordem do Novo Testamento que nós temos é uma ordem que leva em consideração fatos, relatos, acontecimentos, mas não para levar em consideração a ordem que tais livros, tais documentos foram compilados, logo escritos, preparados, homologados. Esse é o detalhe. Por exemplo, se olharmos para a ordem que foram escritos, nós teríamos que dizer que talvez teria sido a primeira Tessalonicense, a primeira carta a ser escrita. Há quem defenda que é a primeira Tessalonicenses, depois segunda Tessalonicenses. E é claro, vão dizer que a carta a Tiago, a epístola de Tiago, foi a terceira. E quem sabe a quarta aos Gálatas, Gálatas seria a quarta carta escrita. Já visto o fato que Paulo escreveu durante o ministério ali, naquele período que a igreja estava por iniciar-se. Só que o que eu preciso dizer para você é que não há unanimidade, tá? Isso aqui é um dos pontos de vista. Até nisso os teólogos não conseguem chegar a um acordo. Por exemplo, quanto aos evangelhos, na nossa Bíblia, quem aparece primeiro, no Novo Testamento, Mateus. Mas Mateus não aparece primeiro porque foi Mateus que escreveu o primeiro evangelho? Não. Mateus aparece primeiro pelo fato do seu conteúdo se assemelharem muito ao conteúdo do Antigo Testamento, por fazer ele muitas alusões ao Antigo Testamento. Então, na hora de se compilar, colocou-se do lado de Malaquias, após Malaquias. Mas Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Provas externas aí, pais da igreja e outros mais, nos mostram, historiadores, e nos mostram que o primeiro evangelho a ser escrito é o que chamamos de Marcos, ou o próprio quê, né? Marcos. Marcos teria escrito primeiro. Então, isso que é interessante. Logo, entende-se que Mateus bebeu da fonte de Marcos. Lucas também o fizera. Alguma coisa lucana está lá em Marcos. João teria sido o último. Então, aí, na ordem que foi escrito Marcos o primeiro e João o último nos evangelhos, mas na hora de colocar na Bíblia você tem Mateus primeiro, porque o conteúdo se assemelha e muito alude ao Antigo Testamento. Por isso que está ali. É uma espécie de Antigo Testamento no Novo. Quando você... Duas cartas, ou dois textos, ou melhor dizendo, que são o Antigo Testamento purim. Você tem o Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus é Antigo Testamento purim, e a carta aos Hebreus, que faz muita alusão ao sacerdócio também. Então, nesse compêndio, por ser Mateus tão grande como era, Mateus foi posto primeiro. Já as cartas, nós temos uma certa dificuldade em entender qual delas foi escrita primeiro. Se partimos do pressuposto de que a carta aos Gálatas
foram escritas no tempo em que Paulo estava vivendo está se preparando para a segunda viagem missionária. Paulo faz a primeira viagem missionária. E aí precisamos saber se é Galácia do Norte ou Galácia do Sul. Compreendendo que é Galácia do Sul, Paulo teria escrito primeiro, antes de escrever a Tessalônica, que seria a partir da segunda para a terceira viagem, Paulo, após a primeira viagem, já teria escrito Gálatas. Então, Gálatas seria a primeira. Partindo do pressuposto que Paulo teria ido à Galácia do Sul e que o problema descrito lá em Atos 15, que é o problema relacionado à chegada dos judaizantes na Galácia e a tentativa de judaizar os gentios, nós teríamos que dizer, então, se pensássemos assim, que o primeiro documento escrito no Novo Testamento seria a Carta aos Gálatas. Então, há quem defenda que foi a Carta aos Gálatas. Mas há quem defenda que foi a Carta de Tiago, o primeiro documento. Por quê? Porque Tiago escreve aos judeus que estão vivendo naquele momento ali a perseguição. Ele escreve aos judeus que estão passando, ele fala aos hebreus, aos que estão vivendo ali a perseguição logo naquele tempo. Então, Tiago escreve logo no início, quando a perseguição se deu. Tiago, mal começa a perseguição, Tiago escreve. Então, gente, olha como é difícil saber se foi Tiago, se foi Gálatas. Tá. Quanto ao Evangelho é fácil. Marcos foi o primeiro, João o último, tá tranquilo. Agora, quanto ao primeiro documento do Novo Testamento escrito, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, se Galácia do Sul aos Gálatas, ou se Tiago escreveu antes da perseguição, ou no tempo da perseguição, no início dela, ter escrito até antes mesmo de Paulo, a gente não sabe, tá? Então, não é fácil dizermos com exatidão quais foram os primeiros livros e a ordem correta da questão cronológica. O que nós sabemos é que o último foi Apocalipse, isso aí é incontestável, tá? Vamos lá, então. Seguindo uma sequência aqui, uma planilhazinha aqui, para poder facilitar o entendimento aí. Então, você tem uma breve cronologia aí, não vou me ater isso aqui, porque expliquei até mesmo lá no anterior, que não é fácil, tão fácil em saber, mas está aí, ó, cronologia da escrita do Novo Testamento. Então, alguns defendem, essa planilha aí defende que é Tiago, 45 e 47, depois de Tiago vem Gálatas, depois de Gálatas, 1 Tessalonicenses, depois ainda de 2 Tessalonicenses, um período de 15 dias, uma para outra, no escrito. Há quem pense assim. Aí veio Marcos com o Evangelho, depois 1 e 2 Coríntios, depois Romanos, depois Lucas. Eu nem vou entrar nesse detalhe, nesses pormenores. Isso aqui é só para que você tenha aí, professor, na hora de explicar aos seus alunos, porque possa ser que algum deles venha inquirir você a responder, a dar a ele uma resposta precisa e clara quanto à cronologia do Novo Testamento escrito. Então é difícil. Diga aos seus alunos que é difícil, mostre a eles que é difícil, fale que nem todo mundo concorda. Não há concordância quanto ao que teria sido, ou qual teria sido, os quais teriam sido os primeiros documentos a serem escritos no Novo Testamento. Vamos lá? Continuando, nós temos aqui o Novo Testamento, divisão protestante. Agora, gente, aquela partezinha onde a gente faz, como na aula anterior, quem assistiu já sabe o que eu vou fazer agora, estou dividindo o Novo Testamento e mostrando as divisões que ele tem. Primeiro, nós temos a divisão chamada protestante, que é a divisão adotada e usada por nós após a Reforma Protestante, né? Nós, os cristãos de cunho linha protestante. Vamos ver essa divisão? Como é que ela é? Tá aí, o Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, foi escrito originalmente em grego, já explicamos, não o grego clássico dos grandes pensadores e eruditos, mas o grego conhecido como koiné, na atualidade grego moderno kini, ou seja, popular, língua grega falada pelo povo. Então, o grego que foi escrito no Novo Testamento é o grego falado pelo povão, comerciantes, pescadores e pessoas do povo. Já os filósofos da antiguidade falavam um grego mais rebuscado. Seus 27 livros estão classificados em 4 grupos, conforme os assuntos a que pertencem. Nós temos um grupo chamado biográficos, porque trazem a biografia de Jesus, ou evangelhos, históricos, nesse caso um só, que seria histórico, o livro de Atos, que narra a história da igreja, o início dela, após a ascensão de Cristo. Temos as epístolas, logo, é claro, cartas endereçadas tanto a comunidades, igreja, como geral, e um profético, que é o Apocalipse, o livro da revelação no final. Tá? É o que nós temos aí para poder explicar. Esse é o ponto, essa é uma divisão prática que você, professor, poderá aplicar de maneira clara aos seus alunos, a fim de sanar qualquer dúvida que eles venham ter a esse respeito. Tá? Continuando aqui, gente, vamos lá. Nós temos aí uma imagenzinha para ilustrar, né? Muita gente usa isso aí na internet, é legal. Então, seguindo a sequência, nós temos aí os evangelhos, que são os biográficos, nos quais nós temos Bíblia protestante. Mateus, Marcos, Lucas e João, evangelhos, porque são livros, biografias, biográficos, porque falam da biografia de Jesus. Mas a mensagem é uma só, então é evangelho, mensagem, evangelhos, 4 livros. Histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, um livro histórico. Cartas paulinas, ou seja, paulinas porque foram escritas por Paulo, tá? Sua autoria é atribuída a Paulo. Nós temos Romanos, na ordem que segue a Bíblia,
Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Lembrando que aqui, aquele detalhezinho da lição passada, eu vou jogar minha imagem aqui de novo. Lição passada eu falei, livro do Antigo Testamento, masculino porque é livro. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, e pasmem vocês, não é 2 Crônicas, 2 Crônicas, porque é 2º livro das Crônicas. Novo Testamento feminino, porque são cartas. Então, 1 a Coríntios, ou 1ª carta a Coríntios, 2 Coríntios, que é a 2ª carta ou epístola a Coríntios. Então, regra básica, Antigo Testamento, livro, nome, masculino. Novo Testamento, regra básica, cartas, epístolas, feminino. Aí eu tiro a minha imagem e está explicado aí. Vamos lá, seguindo a sequência. Romanos, cartas paulinas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª carta a Timóteo, carta a Tito e, por fim, Filemon, um amigaço aí de Paulo. Totalizando com isso 13 epístolas. Temos também aí as cartas universais, ditas como universais porque não são endereçadas a uma comunidade específica, por isso universal. A todos os crentes que de posse estiverem dela, endereçada a todos os cristãos ao redor do mundo. Temos a carta de Tiago, temos 1ª e 2ª carta de Pedro, então 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João, ou 1ª e 2ª e 3ª João, porque são cartas, e também a carta de Judas, e esse Judas aqui nunca Iscariote, sempre o irmão de Cristo Jesus, Judas. Por fim, nós temos também a carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, cuja autoria é contestada. Por quê? Porque existem inúmeras possibilidades quanto ao autor. E eu volto aqui, a quem defende a autoria paulina, porque ele cita Timóteo, diz que Timóteo foi solto, ele demonstra conhecer bastante questões do Antigo Testamento, mas a quem diga que tenha sido Apolo, porque Apolo, um camarada fluente, na sua forma, formado em Alexandria, um camarada que tinha um conhecimento vasto do Antigo Testamento, Septuaginta. Então tem gente que diz que é Apolo, mas já tem diz que é Barnabé. Gente, é tanta coisa que as pessoas falam, mas a maioria dos que querem arriscar, arriscam Paulo. Eu não sou de arriscar nesse quesito aí. Se a autoria é desconhecida, eu prefiro dizer que a carta aos Hebreus é de autoria desconhecida. Voltemos aqui. E por fim nós temos o último livro, seguindo a nossa sequência dos 27, que seria o livro profético, a saber, o livro do Apocalipse, na qual, é claro, a galera da escatologia é apaixonada. Tem gente que nunca leu a Bíblia. Por quê? Porque não consegue sair de Apocalipse. Estão presos em Apocalipse. Amém. Eu também gosto de escatologia, de passagem, dou aula de escatologia, gosto, como você gosta, e sou estudante da mesma. Mas a grande verdade é do que se eu ficar tão preocupado quanto o dia de vinda, a hora de vinda, sinal de vinda, tudo isso é bíblico. Mas eu preciso saber se enquanto eu estou estudando o dia da vinda, a hora da vinda, o momento da vinda, a preparação da vinda de Cristo, se eu estou pronto para a vinda. Então os outros livros me preparam para a vinda. O Apocalipse me dá uma direção quanto à vinda. Os outros livros me preparam para estar pronto a essa vinda. Então, por isso que eu gosto muito dos evangelhos, principalmente das cartas paulinas. Não que eu tenha preferência, leio toda a Bíblia. Mas gosto muito de cartas paulinas, a demonstração, exortação, questão ligada à santidade, uma vida com Deus. Porque saber o dia, ainda que Deus me fizesse saber o dia da vinda de Cristo, o importante é, estarei eu preparado para tal dia? Então, a preparação sempre é mais importante do que saber o dia em que vai acontecer. Por isso, é que tem gente que é tão apaixonada pelo Apocalipse, eu também até eu sou, mas eu não perco noite de sono estudando escatologia, não. Com todo respeito a quem estuda, com todo respeito a quem é fã de escatologia. Não sou tão fã assim. Eu sou fã, se é que eu posso usar o termo fã, de livros e textos que me preparam para aquele dia, para estar. Agora, se vai ser antes, depois, o arrebatamento, né? Detalhes, o importante é estar preparado para aquele dia. Continuando, nós temos o Novo Testamento grego, já que foi escrito em grego, vamos olhar para o Novo Testamento grego, entendendo isso aqui. Vamos lá, então, seguindo a sequência que eu fiz no outro vídeo, vou encerrando já por aqui, hein? Vamos lá? O Novo Testamento grego, a divisão, nós temos então o Evangelion, Evangelion é a pronúncia para evangelho. Português, como eu fiz no vídeo anterior, português, evangelho. Grego, Evangelion. Português, Mateus. Grego, Matitaios.
Há quem pronuncie Mathaios, Mathaios, né? Quem diga Mathaios, com a língua, né? Mathaios, ou Matheios. Hoje, no grego atual, é Matheios, Matheios, Mathaios, Matitaios. Fica à vontade, como você quiser falar aí. Marcos, português. Marcos, Marcos, grego, Marcos. Lucas, português. Loucas, grego, Loucas. João, português, grego, Ioannes, Ioannes. Com a tela mostrando eu aqui, mais uma vez, português, evangelhos. Grego, evangelion, 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 grego. Português, Mateus. Grego, Matitaios, ou Mathaios, ou Matheios, que é o grego atual, né? O grego não clássico, mas o grego moderno. Matheios, Matheios. Marcos, Marcos, Marcos. Lucas, Lucas, Lucas. João, português, Ioannes, grego. Continuando, nós temos aí, vamos lá. Deixa eu ficar do lado da tela aqui, que é mais fácil. Atos dos Apóstolos. Praxeis ton apostolon. Praxeis ton apostolon. Praxeis ton apóstolos. Repetindo devagar. Praxeis ton apostolon. Praxeis ton apostolon. Atos dos Apóstolos. Continuando então, acho que eu vou ficar até o final aqui com a minha imagem aqui. Vamos lá. 6. Romanos. Romanos. E no grego, pros Romaios. Ou há quem diga Romeirios. Romeirios, grego atual. Romaios. Romaios. Pros, ou seja, português, Romanos. Grego, pros Romaios. 1 Coríntios. Português. E aí nós temos Coríntios Alfa. Coríntios Alfa. 2 Coríntios. Coríntios Beta. Coríntios Beta. Ah, que pronuncia Beta. Beta. Ok? Ou Belta. Coríntios, há quem diga Belta, que eu disse que são 3 pronúncias, tá? Isso que é interessante. Continuando, nós temos Gálatas, português. Galates, 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 ou Galates, Galates, que é aí o grego. Continuando, nós temos Efésios, Efeios, ou Efésios, Efésios, português, Efésios, grego, Efésios, e até quem pronuncia Efesios, 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 um grego mais puxado para algo mais moderno. Nós temos Filipenses, aí o grego Filipensios, Filipensios, Filipensios. Colossenses, aí no grego Colossaies ou Colossaies, Colossaies, Colossaies ou Colosseies, no grego moderno Colosseies, Colosseies ou Colossaies, Colossaies no grego, Colossaies. 1 Tessalonicenses, Tessaloniques Alfa, Tessaloniques Alfa, Tessaloniques Alfa, grego. 2 Tessalonicenses, Tessaloniques Belta, Tessaloniques Belta. Por fim, 1ª carta de Paulo a Timóteo. Timóteos, 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 Alfa, Timóteos, Alfa, Timóteos, Alfa. 2 Timóteo, Timóteos, Delta, Timóteos, Delta. Tito, Titos, 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 não é Titos, é Titos, Titos, com a língua, Titos. Nós temos Filemon, português, Filemon, 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 tá?
que dá a ideia de phileo, né? Amigo, philios, no grego, philimo, philimo. Aí, filemon. Hebreus. Aí nós temos hebraios, ou no grego atual, grego moderno, hebreus, grego moderno, hebraios, grego antigo, devagar, hebraios, grego antigo, hebreus, português, carta aos hebreus, né? Aí nós temos aí a carta Tiago, português, já disse, Tiago, grego, Jacobos, Tiago, português, Jacobos, que dá a ideia de Jacó, né? Tiago ali é a mesma coisa que o Jacob, lá o Jacó, na antiga aliança, o nome. Nós temos primeira de Pedro, Petros, alfa, grego. Primeira Pedro, português, Petros, alfa, grego. Segunda Pedro, português, Petros, belta, tá? Há quem diga Petrus, beta. Gente, se você falar Jacobus, Petrus, alfa, Petrus, beta, fica à vontade. Só estou explicando aqui e não estou exigindo nada de ninguém. Então, se você quer se aproximar da pronúncia, Petrus, belta, Petrus, alfa e Petrus, belta. Continuando, nós temos 1 João, né? Ioannes alfa, Ioannes alfa. Continuando, nós temos aí a segunda carta de João, segunda epístola de João. Então, segunda João, português, grego, Ioannes belta, ou Ioannes beta. Fica à vontade para você falar beta ou belta, fica à vontade. Aí. Nós temos, por fim, já chegando para o final aqui, terceira epístola de João, Ioannes Gama, que seria a terceira de João. Por fim, nós temos Judas, português, Judas, grego, Judas, ou alguns pronunciam Ioudas, mas Judas é a pronúncia. João, português, Judas no português, Judas no grego, Judas. E para fechar a nossa sequência, a nossa lista de Novo Testamento, nós temos o livro do Apocalipse, ok? Que você já pode pronunciar bem parecido com o que você está acostumado a falar. Apocalipse. Eu costumo falar Apocalipse. E aí a gente fecha com isso a nossa sequência de livros, logo, de estudos do Novo Testamento. Espero em Deus que esse vídeo possa te abençoar, possa abençoar seu ministério, sua vida, sua aula, sua lição. Estou aqui à inteira e total disposição. Sempre deixo meu contato aí para que você possa ver. 27, porque falo do Estado do Espírito Santo, tá aí meu telefone, 99388767. Você fala comigo a hora que você achar que deve falar. Se você é uma varoa de Deus, uma mulher abençoada, você vai perceber que a voz que vai te atendendo aí é uma voz feminina, porque minha esposa atende as mulheres e eu atendo os homens, e é assim que tem que ser. Amém? Glória a Deus. Então, será sempre uma honra, um prazer ter vocês aqui conosco. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Peço perdão pelo início aí turbulento, no barulho, não sei nem como é que tá. Eu quero ver depois. Daqui a pouco eu vou parar o vídeo, assistir. Se eu achar que atrapalhou, eu vou ter que começar do zero tudo de novo, porque eu não edito minhas aulas. Mas eu vou tentar postar com um barulho, vou contar com a contribuição e a colaboração de vocês. Peço aí ajuda, né? Comente aqui embaixo alguma coisa, uma palavra de conforto, de auxílio, de ajuda. Em todas as dificuldades que eu estou passando, ainda assim eu estou aqui parando tudo para estar atendendo vocês, né? Já, eu terminando esse vídeo, são 1h18, daqui a pouco eu vou estar com a minha família, está aqui do lado, no quarto, ao lado, e eu paro aqui, corro ali, posto o vídeo, já corro para lá para passar o resto desse dia abençoado com a minha família, que é aí o meu maior tesouro, né? Que Deus me deu, o meu ministério maior tá ali, ó, minha família que eu amo demais, amo muito. Então paro tudo lá para estar, inclusive, deixo de estar com eles para estar aqui com vocês gravando esse vídeo, tá? Então peço que Deus abençoe, que eu já estou voltando para lá. Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima aula, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém, queridos, Pai do Senhor.